Hoje nós vamos fazer apitos em argila, então vamos começar. Para isso, você vai pegar um pedaço de papel craft para forrar a sua mesa. Depois nós vamos utilizar um pedaço de argila, pode ser argila própria para fazer cerâmica ou argila escolar. Aí a gente vai utilizar também um fio de nylon, que é para a gente cortar a nossa argila. Depois a gente vai utilizar também palitos de sorvete, que tem que ser no formato quadradinho. A gente também vai utilizar algumas estecas, que são próprias para a gente tirar os resíduos do buraquinho do apito quando a gente fizer. Um pau de macarrão para que a gente possa abrir a nossa placa, porque hoje nós vamos usar duas técnicas, a técnica da placa e a técnica da modelagem. Então vamos lá. Aí eu tô mostrando duas estecas para você ver que tem uma maiorzinha e uma menorzinha. E vocês percebem, gente, que essa esteca foi eu mesmo que fiz com aquele tubinho da caneta e um clips. Então é facinho de fazer. Aí nós vamos agora fazer a técnica da placa. Com o fio de nylon a gente vai cortar um pedaço da nossa argila para que a gente possa fazer a placa. Então vamos lá. Com o nosso pedaço de argila já cortado, a gente dá umas batidinhas assim nela para que ela fique sem nenhuma bolinha de ar. Porque se você for fazer a queima desse apito, então ela não pode ter nenhuma bolinha de ar. Então a gente bate assim, só para que não fique nenhuma bolinha de ar. Aí a gente vai agora esticar com o nosso rolo para que ela fique mais ou menos, um pouquinho menor do que a grossura do seu dedo mindinho. Depois de feita a nossa placa, a gente vai reservar ela e agora a gente vai cortar mais um pedaço da nossa argila para que a gente possa fazer o nosso apito, a partezinha de cima do apito, que a gente também pode chamar de apito iglu, porque ele fica parecido com aquelas casinhas de iglu. Então a gente vai ali bater também um pouquinho para tirar toda a bolinha de ar. Depois a gente vai fazer uma bolinha e aí a gente vai usar a técnica da modelagem para a gente modelar esse igluzinho. Faz uma bolinha aí com a sua massa de argila e depois com o polegar a gente vai fazer um furo no centro e aí vamos modelando. Ele vai ficar tipo um copinho assim. E aí você vai perceber o tamanho que você quer o seu apito. Se você quiser um apito grandão, ele vai ficar com o som mais grave. Se você fizer um apito pequenininho, ele vai ficar com um som mais agudo. Então você vai vendo o tamanho. Aí eu comecei a fazer, percebi que ia ficar muito grande, eu queria fazer um pouquinho menor. E aí eu tirei um pedacinho da argila e começamos a fazer novamente. E a argila, gente, ela é muito especial por causa disso. Ó, você não gostou, não tá do jeito que você queria, você amassa e começa tudo de novo. Isso é incrível. E aí a gente vai modelar novamente. E aí eu lembrei que é sempre bom a gente ter um potinho com água para a gente poder modelar a nossa argila. Não precisa usar muito, é só se você perceber que ela tá ficando seca, tá quebradiça, aí você molha o dedo e vai passando água assim em volta. Mas lembrando, não molha muito, porque senão ela vai ficar muito melecada e vai ficar difícil para você manusear. Então é só um pouquinho para te ajudar na hora da modelagem.
Procura sempre deixar as paredes do seu apito na mesma espessura, para não ficar nenhuma parte mais grossa que a outra. E a espessura mais correta assim é também da largura do seu dedinho mindinho, tá vendo? Ó, ele não fica muito grosso, mas também não fica muito fininho, porque depois na hora da gente manusear, a gente pode amassar o apito. Então tá pronto aí o nosso iglu. E agora a gente vai fazer a parte do biquinho do apito, que é onde a gente vai assoprar. Então a gente pega um pedacinho de massa ali também, fazemos uma bolinha e aí vamos bater ela na mesa para ela ficar no formato retangular. Então aí a gente está usando a técnica da modelagem também. Olha como é simples. Fizemos agora as nossas 3 partes do nosso apito e a gente vai usar agora, você pode usar um estilete ou uma faquinha para te ajudar agora no corte das sobras, que a gente vai unir essas 3 partes do nosso apito. Então a gente vai agora marcar ali na nossa placa o tamanho do nosso apito. Depois a gente vai fazer umas rachuras para que possa colar melhor uma parte na outra. As rachuras são esses cortezinhos em várias direções para que possa criar uma textura ali, porque depois ela vai colar melhor. A gente faz as rachuras e depois passa um pouquinho de água para colar as partes. Depois de colar as 2 partes, a gente vai cortar a nossa placa de argila, sobrando mais ou menos um dedo entre a placa e o iglu. Aí a gente vai cortar deixando essa beiradinha, porque depois a gente vai unir uma com a outra, para ela ficar bem reforçada mesmo e não descolar. Aí com a mão mesmo, a gente vai dobrar essa sobra da placa de argila para cima e a gente vai colando ela ali, vamos modelando para que o nosso apito possa ficar bem coladinho, bem fechadinho. Não pode sobrar nenhum buraquinho, só a partezinha onde vai sair o ar depois quando a gente assoprar. Então a gente vai passando o dedo assim e vai modelando. Aí você pode deixar bem lisinho, do jeito que você preferir, vai passando o dedo, se precisar molha um pouquinho o dedo para alisar melhor. E a gente dá uma batidinha assim na mesa para que a parte de baixo possa ficar bem retinha. Então agora a gente também faz as rachuras no bico do apito para que ele fique bem coladinho. E o segredo agora é colocar ele bem rente na parte de baixo do apito. A gente sempre mede, dá umas batidinhas para ver se fica bem rente. E depois nós vamos puxar um pouco da parte do bico para a parte do iglu.
agora a gente envolveu o bico do nosso apito para que ele possa ficar bem colado na parte do nosso iglu ali. Então a gente vai passando o dedo assim para deixar a massinha bem lisinha. Aí você vai olhar se o tamanho do bico do apito tá bom, se é o suficiente. Eu achei que esse aí tava um pouquinho grande, então eu vou cortar um pedacinho dele para que ele possa ficar melhor. No caso, o tamanho do bico do apito não vai interferir para sair o som. Então agora tá prontinho o nosso apito, já colamos as 3 partes. Agora a gente vai fazer o furinho no bico do apito, que é pra gente poder assoprar. Agora, com o palitinho de sorvete quadrado, a gente vai medir mais ou menos um pouquinho depois que acabou a parte da placa, né? Que a gente não vai furar a placa, a gente vai furar um pouquinho acima da nossa placa, que a gente colocou embaixo do apito. Então, mede ali um pouquinho depois acima da placa e faz o furinho. E vai até o final do apito. Cuidado para não furar a parte de trás do apito. Fizemos ali o furo do nosso bico do apito e a gente vai deixar o palitinho ali até o final para que a gente possa fazer as nossas medidas agora, fazer o furinho e ele vai ajudar a dar sustentação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o outro palito e vamos fazer uma marcação assim que começa a curvinha ali do nosso apito. A gente vai fazer só essa marcação e depois a gente vai virar o palito e vai medir com o bico do outro palito, né, o bico do apito, e vamos fazer uma outra marcação. Vocês vão perceber que vai formar um quadradinho ali no meio. É esse quadradinho que a gente vai fazer o furinho para sair o som do nosso apito, ali naquele lugar. Então a gente vai usar agora a nossa esteca para que a gente possa tirar a sobra de massa que vai ficar ali naquele furinho. Tiramos ali as sobras de argila, aí a gente vai deixar esse buraquinho aí bem limpinho. E agora é a hora da verdade, gente. A gente vai ter que ir assoprando, vamos ter que ir testando para até sair o som que a gente deseja. Então a gente dá uma pequena amassadinha ali na parte de trás desse nosso orifício aí que vai sair o som. E a gente vai tirando todo o excesso de massa que fica. Aí tem que ficar um quadradinho, bem bonitinho, sem excesso de massa. E aí a gente vai agora assoprando e vai vendo até sair o som. Coloca o palito de novo, vê se tem alguma sobra de massa ali dentro, que não pode ter, e vai ali modelando o nosso orifício, porque é aí que vai fazer com que o som do apito saia. Muitas vezes fica algum resíduo de argila ali tampando os buraquinhos e a gente vai tentando tirar. Uma coisa importante também é essa parte ali entre o orifício e o biquinho do apito, que ela tem que ficar bem retinha. Muitas vezes é só você deixar essa parte retinha que o som já começa a sair. A gente vai limpando até tirar todos os resíduos e deixar essa parte da parede aí que eu tô arrumando
bem retinha. Prontinho, saiu o som do nosso apito e percebam que ele ainda tá molhado, nós acabamos de fazer. Então, o som ele vai ficar meio xoxo assim, mas conforme ele vai secando, vai melhorando esse som. E se você perceber que por acaso entupiu o buraquinho de novo, no outro dia você vai dar uma melhoradinha, porque ele vai demorar uns 3 dias ainda para ficar bem sequinho. Tá aí o nosso apito em argila, gente, olha que gracinha. E vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem. Eu indico fazer sempre nesse modelinho, porque é o que dá mais certo para sair o som. E ele é simples de fazer. E depois que ele estiver seco, você pode pintar ele. Vou mostrar alguns ali que eu já tenho pronto. Você pode pintar ele, fazer carinhas de bichinhos, fazer tartaruga, a gente acha que combina mais, né, por causa do formatinho dele. Mas você pode fazer o bichinho que você preferir. E pintar com tinta acrílica mesmo. E aí, aqueles que já tem o forno, pode fazer a queima, né? Faz o biscoito primeiro e depois passa o esmalte e depois faz a nova queima. Gente, é incrível mexer com apitos. Eu adoro saber que você faz algo com a sua própria mão e depois aquilo começa a sair som. Eu acho isso incrível. E também comparo o apito com nós, como seres humanos, porque cada um é individual, cada um tem o seu próprio som. Deus nos fez assim, únicos, assim como os apitos manuais, cada um tem um som diferente. Muito obrigada por assistir e se você gostou, já clica no gostei e compartilha com muita gente. E se você tem vontade de participar das nossas oficinas de apitos, escreve oficina que eu vou mandar um recadinho para você. Até o próximo vídeo!